Olá, meu nome é Tuilames e hoje nós vamos falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, popularmente conhecida como BNCC, precisamente da área de Educação Física. A BNCC ela é um conteúdo que já não é mais novidade para ninguém, já foi falada várias vezes, até porque ela foi discutida no ano de 2019, começou a ser discutida, na verdade ela começou a ser discutida em 2018, finalzinho de 2018, 2019 começaram vários debates, várias discussões acerca da Base Nacional Comum Curricular, acerca de críticas, gente elogiando, gente falando que não ia dar muito certo, mas eu resolvi trazer hoje para o nosso canal aqui também a Base Nacional Comum Curricular, mais precisamente da área de Educação Física. Então, vamos lá. O que é a BNCC, propriamente dita? A BNCC nada mais é do que um PCN melhorado. Para quem não sabe o que é o PCN são os Parâmetros Curriculares Nacionais, e esses parâmetros, eles traziam, digamos que, orientações para nortear o ensino básico do Brasil. Então, qual é a definição aqui de BNCC? Eu vou falar para vocês. Ele é um documento que foi lançado pelo Ministério da Educação, que vai definir as aprendizagens essenciais que os alunos brasileiros devem ter no ensino básico. O objetivo é que, independente das diferenças sociais ou culturais, todos os estudantes eles tenham seus direitos de acesso ao conhecimento preservados. Inclusive, isso foi uma das principais críticas que surgiram à BNCC logo quando ela foi lançada, foi idealizada, de que não tem condições de eu ensinar o mesmo conteúdo para alguém que mora no Acre, da mesma forma que eu vou ensinar para quem mora em Pernambuco. Porém, a ideia central da BNCC não é essa. Pelo menos quem tem acesso ao documento vai saber que ela não preza por engessar a educação, ela preza que seja ensinado todos os conteúdos, que todo pessoal do Brasil possa ter acesso aos mesmos conteúdos, porém a forma que esses conteúdos vão ser passados podem ser realizados de acordo com cada região. Ou seja, eu vou trazer um conteúdo geral do futebol, por exemplo, mas eu posso sim, depois que trazer um geral, um mundial, um do Brasil, eu posso trazer um conteúdo da minha região para os alunos, beleza? Não sei se ficou claro, mas espero que tenha ficado. A BNCC ela vai servir também de referência para o desenvolvimento dos currículos das redes municipais, estaduais e federais. Tá? Ela é uma balizadora da qualidade da educação nas escolas públicas e particulares do país. Ou seja, é um documento que vai nortear toda a educação básica, seja ela pública, seja ela privada, seja ela de escolas municipais, estaduais ou federais e também as escolas particulares. Vamos lá, a BNCC ela traz 10 competências, que é muito interessante que a gente saiba dessas competências, porque elas caem muito em provas de concurso, principalmente. E essas 10 competências elas devem ser como um norte para a produção de conhecimento de todas as disciplinas escolares. O tema do vídeo é a BNCC de Educação Física, porém é importante que a gente fale dessas competências, porque essas competências elas vão servir para todas as disciplinas, tá? Não só para geografia, português ou matemática ou para educação física. É para todo mundo. E é muito interessante a gente ficar ligado nessas competências, não só para a gente ter conhecimento sobre elas, mas para a gente ficar ligado no que elas dizem, porque algumas coisas que estão escritas aqui nessas competências são muito bonitas, são muito interessantes, porém, para colocar na prática, eu não sei se é muito possível, principalmente no país que a gente vive no momento. Vamos lá para a primeira competência. A BNCC ela traz aqui, aplicar os conhecimentos sobre o mundo para compreender a realidade e construir uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Massa. Bonito, muito bonito no papel. Competência número 2. Promover o pensamento científico. No país que a gente está vivendo atualmente, promover o pensamento científico é uma coisa um pouco complexa, né? Enfim, crítico e criativo para encontrar e solucionar problemas de diferentes áreas. Massa. Competência número 3. Valorizar e participar de manifestações artísticas e culturais do Brasil e do mundo. Competência número 4. Utilizar diferentes linguagens, sejam linguagens verbais, linguagens corporais, sonoras, digitais,
para produzir e compartilhar conhecimento. Massa também. Competência número 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais nas diversas práticas sociais para compartilhar e produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo. Protagonismo é uma palavra que tem muito no documento da Base Nacional Comum Curricular, porque ela preza, pelo menos no papel, a ideia de que deve-se formar um aluno, como a própria palavra já diz, protagonista. Um aluno que ele não vá apenas para a escola, assista a sua aula e saia de lá sem ter uma, digamos assim, uma atitude que vá mudar, que vá melhorar a sociedade de alguma forma. Tá? Então a BNCC ela traz muito isso, de incentivar o aluno a ser protagonista, incentivar o aluno a tomar decisões, a tomar à frente das coisas. Competência número 6. Valorizar a diversidade. No Brasil, valorizar a diversidade é um pouco complexo. Mas está no papel, não custa nada tentar. E é importante que se tente para ver se melhora as coisas que a gente vive atualmente, né? E apropriar-se de conhecimentos que colaborem no mundo do trabalho. Outra coisa que a BNCC preza bastante, né, aborda bastante, é formar um cidadão que saia pronto para o mercado de trabalho. Exercício da cidadania e projeto de vida. Competência número 7. Promover os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável com base em informações confiáveis. Muito importante essa frase aqui, ó. Informações confiáveis, principalmente em eras de fake news, que é o que a gente está vivendo atualmente, né? Competência número 8. Conhecer e preservar a própria saúde física e emocional. Muito importante também. Competência número 9. Exercitar a empatia. Né? A gente sabe que, pelo menos na ideia, o brasileiro é conhecido como o mais empático, né? O mais simpático, né? Mas a gente vê que acho que não é bem assim, né? Principalmente nas épocas que estamos vivendo atualmente, a gente não vê tanta empatia assim do povo brasileiro. Mas, enfim, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, valorizando a pluralidade sociocultural sem preconceitos. Sem preconceitos. Sem preconceitos. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, tá? Mais uma vez essa palavra que se repete muito na BNCC: protagonismo, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação em defesa da ética, democracia, inclusão, sustentabilidade e solidariedade. Então, essas são as 10 competências gerais que estão presentes na Base Nacional Comum Curricular. E é importante que a gente saiba delas, que a gente se aproprie delas, para quem vai fazer alguma prova, algum concurso do tipo, e também para que possa tentar colocar isso em prática no dia a dia das aulas, lá em sala de aula. A gente sabe que não é muito fácil fazer o que está sendo dito aqui nessas 10 competências, mas o papel do professor é tentar fazer. No papel ela é muito bonita, muito interessante. Se fosse concluída, seria muito massa. Então, a ideia dessas 10 competências é fazer com que o aluno, quando ele saia da escola, ele possa realizar tudo isso aqui que foi sugerido pela BNCC, beleza? E aí a gente entra já no conteúdo específico que é a BNCC na educação física, beleza? A gente começa pela educação infantil. Você deve se perguntar, e por acaso tem educação física na educação infantil? Tem. É obrigatório? É. Deveria ser, pelo menos na prática, a gente ter educação física desde os primeiros anos do ensino. E é importante que, desde os primeiros anos do ensino, aulas ministradas por professores de educação física, porque a gente sabe, em muitas escolas, nas séries iniciais, tem uma coisa chamada de professores polivalentes, que eles acabam dando aula de diversas disciplinas para os alunos pequenininhos, né, lógico, de forma básica, inclusive às vezes, e por muitas vezes, né, a educação física ela é até negligenciada. Então vamos dar uma aula de português, vamos dar uma aula de matemática, e acaba a educação física para os pequenininhos ali da educação infantil sendo negligenciadas. E é tão importante, principalmente para uma coisa que se chama psicomotricidade, coordenação motora, que se tenha um profissional de educação física ali desde
as séries iniciais, né? Enfim, vamos trazer aqui a educação infantil na BNCC. O que é que ela traz? Ela começa falando já desde bebês, de 0 a 1 ano e 6 meses. O que é que a BNCC diz a respeito disso? Eles devem aprender o seguinte: tem bebê de 1 ano e 6 meses nas escolas? Não, mas a BNCC traz. Ok, vamos lá. Eles devem aprender o seguinte: a perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações dos quais participam. Devem aprender também a movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando possibilidades de manuseio de diferentes objetos. Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras em danças, balanços, escorregadores e etc. Então, isso aqui é o que a BNCC traz como sugestão do que os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses devem aprender com a educação física. É realidade para a escola? Não, porque a gente não tem na escola bebês de 1 ano e 6 meses. E aí, crianças bem pequenas, né, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. O que é que elas devem aprender com a educação física? Elas devem aprender a deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, trás, alto, embaixo, dentro, fora, etc. Ao se envolverem em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. Devem aprender também a explorar formas de deslocamento no espaço, como pular, saltar, dançar, combinando movimentos e seguindo orientações. Ou seja, tudo isso deve ser feito, obviamente, com a supervisão e a orientação de um profissional de educação física. Devem aprender também a desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Né? Por exemplo, devem aprender a desenvolver sua coordenação motora fina, em outras palavras. E aí a gente chega a crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses, que já é uma realidade mais comum dentro das escolas. Né? As outras idades podem ser encontradas em creches. E agora 4 anos a 5 anos e 11 meses, a gente já encontra essas crianças dessa idade dentro da escola. E o que elas devem aprender? Elas devem aprender a demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos outros, sejam esses outros crianças ou adultos, com os quais ela convive, beleza? Devem também aprender a criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano, quanto em brincadeiras, teatro, dança, música e por aí vai. Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música. Isso aqui é o que a BNCC sugere para que os alunos de 4 anos a 5 anos e 11 meses possam aprender a fazer, né? Devem aprender, como o próprio texto já sugere. E aí a gente chega no ensino fundamental, muito importante, porque a novidade que a BNCC traz a respeito do ensino fundamental é a divisão das disciplinas por áreas de conhecimento. Até então a gente não tinha isso, então era português, matemática e por aí vai. Só que o Enem, ele divide os conteúdos por áreas de conhecimento. Então a BNCC ela faz essa atualização, ela traz as disciplinas divididas por cada área. Então a gente tem a educação física, ela foi inserida na área de linguagens, então é importante que a gente fique ciente disso quando você for fazer alguma prova ou algo do tipo, que dizer, a educação física está inserida em que área? Ela está inserida na área de linguagens, juntamente com a língua portuguesa, juntamente com artes e com língua estrangeira, beleza? Então tá lá a educação física, tranquilo? E aí, o que é que ela traz, né? Você pode estar observando aqui no slide, né? Como eu falei aqui, está na área de linguagens, anos iniciais, 1º ao 5º ano, e anos finais, 6º ao 9º ano, para o ensino fundamental, beleza? Vamos lá. Quais são os conteúdos de educação física para o ensino fundamental e como é que eles são divididos, beleza? Eles são divididos por unidades temáticas, mais precisamente 6 unidades temáticas. Quais são essas unidades? A primeira unidade temática, é brincadeiras e jogos. Segunda unidade temática está englobando ali os esportes. E essa unidade temática ela é dividida em 7 categorias. Tá? Os esportes
são divididos em 7 categorias. Porque é importante a gente lembrar que o esporte ele é um componente macro. E as modalidades esportivas são componentes, né, micro que fazem parte aí do macro, que é o esporte. Vamos lá. Quais são essas 7 categorias? São esportes de marca, esportes de precisão, esportes técnico-combinatório, esportes de rede, quadra dividida, barra, parede de rebote. O que são esportes de rede, quadra dividida? Por exemplo, o vôlei faz parte, o tênis, enfim, esportes de campo e taco, esportes de invasão ou territorial e esportes de combate. Essas são as 7 categorias que estão incluídas ali dentro da unidade temática 2, que são os esportes, e que futuramente eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal também um vídeo sobre cada um dos esportes que fazem parte aí dessas categorias, tá? Unidade temática 3 aborda as ginásticas. Unidade temática 4, danças. A unidade temática 5, lutas. A unidade temática 6, práticas corporais de aventura. Beleza? Então essas são as 6 unidades temáticas presentes na BNCC para educação física, para conteúdos que devem ser trabalhados no ensino fundamental. E como é que é dividido isso? Né? Como é que é dividido unidades temáticas? O que é que deve ser trabalhado em cada tema desse, em cada ano do ensino fundamental? Vamos lá. A primeira unidade temática são brincadeiras e jogos. A gente tem aqui, como vocês podem estar observando nessa tabela, primeiro e segundo anos, terceiro ao quinto ano. O que é que deve ser trabalhado? O que é que a BNCC traz? Brincadeiras e jogos. Do primeiro ao segundo ano, devem ser trabalhados brincadeiras e jogos da cultura popular presente no contexto comunitário e regional. Ou seja, uma das críticas que tiveram à BNCC foi: vai engessar o conhecimento, vai ter que trabalhar o conteúdo que é trabalhado em Pernambuco, vai ter que ser o mesmo trabalhado na Bahia, mas eles têm diversidades culturais que devem ser faladas em sala de aula. E é isso que a BNCC traz. Presente no contexto comunitário e regional, ou seja, eu vou trabalhar as brincadeiras e jogos presentes aqui em Pernambuco, que são comuns aqui em Pernambuco. E quem está na Bahia vai trabalhar da Bahia, porém, vai estar trabalhando brincadeiras e jogos do mesmo jeito. Do terceiro ao quinto ano é que a coisa muda. Ou seja, do terceiro ao quinto ano vai trabalhar brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo. Aí, beleza, já é uma coisa mais geral. E brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana. Massa. Quando se trata de esportes, do primeiro ao segundo ano do ensino fundamental, o que é que vai ser trabalhado? Esportes de marca e esportes de precisão. Do terceiro ao quinto ano, o que é que vai ser trabalhado? Esportes de campo e taco, esportes de rede barra parede de rebote, né? E esportes de invasão. Esses são conteúdos que vão ser trabalhados. Ginástica. Primeiro e segundo ano, o que é que vai trabalhar? Ginástica geral. Terceiro e quinto ano, o que é que eu vou trabalhar? Ginástica geral também. Tá? Então, do primeiro ao quinto ano, quando a unidade temática for ginástica, vão ser trabalhados ginástica geral do primeiro ao quinto ano. Danças. O que é que a gente vai trabalhar de dança no primeiro e segundo ano? Danças do contexto comunitário e regional. Aquelas danças que fazem parte da região que você está inserido. Terceiro ao quinto ano, danças do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e africana. Você pode perceber que segue praticamente a mesma lógica da brincadeiras e jogos. Tá? Começou com uma coisa regional e depois parte para uma coisa mais geral, mais global, vamos dizer assim, incluindo danças de matriz indígena e africana, que é muito importante que seja discutido em sala de aula. Lutas. Primeiro e segundo ano, a BNCC não traz nenhum conteúdo para lutas. Ou seja, se você for fazer uma prova e tiver lá dizendo: a BNCC diz que no primeiro e segundo ano deve trabalhar X, Y de lutas. Verdadeiro ou falso? Falso, porque a BNCC não traz para primeiro e segundos anos conteúdos para lutas, beleza? Terceiro ao quinto ano, a gente já tem conteúdo para luta, que são lutas no contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana. Esses são os conteúdos para terceiro ao quinto ano do ensino fundamental. Práticas corporais de aventura, do primeiro ao quinto ano, a BNCC também não traz nenhuma sugestão de conteúdos a serem trabalhados com essa temática. E aí, quando a gente chega no fundamental dos maiorzinhos, né? Sexto ao nono ano, o que é que se trabalha da educação física? O que é que a BNCC traz? Brincadeiras e jogos, sexto e sétimo anos vão ser abordados jogos eletrônicos. Mais uma coisa muito
Interessante de se ver é que do oitavo e nono ano não tem nada para trabalhar jogos. Ou seja, a gente trabalha até o sétimo ano é suficiente para o menino aprender jogos. Enfim, né? Vamos lá. Esportes. Do sexto e sétimo anos, o que a gente vai trabalhar de esporte? Esporte de marca, esporte de precisão, esporte de invasão, técnico combinatórios. Do oitavo e nono ano, esporte de rede, parede de rebote, né? Esporte de campo e taco, invasão e esportes de combate. É importante a gente salientar que a forma de conteúdo, a forma de ensino que é sugerida pelo BNCC é de ensino espiralado, que é, por exemplo, você vai dar um conteúdo, às vezes é o mesmo conteúdo. Você vai dizer, eu vou dar marca para o quinto ano e vou dar marca para o nono, esporte de marca. Não, você vai dar a forma que você vai passar o conteúdo para as séries iniciais é uma forma totalmente diferente do que você vai passar o mesmo conteúdo para as outras séries, para os maiorzinhos. Então, na série inicial eu vou trazer uma coisa mais básica, uma coisa mais simples, e eu vou aprofundando esse conhecimento à medida que eu vou passando as séries, beleza? Ginástica. Sexto e sétimo ano a gente tem ginástica de condicionamento físico, tá? Eu vou falar de cada um desses esportes futuramente em outros vídeos para vocês. Oitavo e nono ano, a gente tem, além da ginástica de condicionamento físico, conteúdos sobre ginástica de conscientização corporal. E danças. Sexto e sétimo ano a gente tem danças urbanas. E oitavo e nono ano a gente tem danças de salão. Lutas, no sexto e sétimo ano a gente vai falar sobre lutas do Brasil. E do oitavo e nono ano, as lutas do mundo. Práticas corporais de aventura, que para os menorzinhos não tem sugestão de conteúdo, aqui do sexto ao nono ano já tem. Sexto e sétimo ano são práticas corporais de aventuras urbanas. E do oitavo ao nono ano, práticas corporais de aventura na natureza. Como eu já falei, vou falar futuramente sobre esses conteúdos aqui para vocês, sobre essas modalidades, vamos dizer assim. E aí a gente chega no ensino médio. O que é que o BNCC fala para ser trabalhado no ensino médio da educação física? Vou ler aqui para vocês. No ensino médio, a BNCC ela orienta que os alunos experimentem novas brincadeiras, novos esportes, danças, lutas, ginásticas e práticas corporais de aventura, mas nessa etapa de ensino eles precisam ser desafiados a refletir sobre essas práticas de modo social ou cultural, ou seja, não vai só ensinar, o aluno não deve só aprender aquele conteúdo, ele deve pegar aquele conteúdo, se apropriar dele e avaliar esse conteúdo de forma crítica e entender, enxergar como é que ele pode se beneficiar, vamos dizer assim, daquele conteúdo que ele aprendeu para a sua vida e como ele pode de alguma forma melhorar a sociedade com aquele conteúdo que ele está aprendendo ali na escola. A educação física no ensino médio, aqui segundo a BNCC, deve também favorecer o diálogo com as demais áreas do conhecimento. Outra coisa que a BNCC traz muito é a questão da interdisciplinaridade. Ela sugere muito isso, que as áreas elas possam se comunicar entre si, ou seja, para que seja retirada aquela ideia de que matemática é só matemática, português é só português, educação física é só educação física. Ela traz a ideia de que toda área ela tem um pouquinho de outra área, né? Então a educação física ela pode ter sim a ver com geografia, a geografia pode ter sim a ver com a educação física pode sim ter a ver com matemática, a matemática pode ter assim, deu para entender mais ou menos qual é a ideia, né? Então a BNCC traz muito isso, de que as áreas se comuniquem entre si, né? A questão da interdisciplinaridade. Os esportes aí no ensino médio eles devem assumir um potencial na tomada de decisões éticas em defesa dos direitos humanos e dos valores democráticos. Porque os esportes eles têm muito isso, né? A questão das regras, a questão de como o atleta ele deve se comportar em determinada modalidade esportiva. Então, ele traz muito isso, né? Trazer a filosofia do esporte para que o aluno ele possa pegar essa filosofia e levar para o seu dia a dia. E aí a gente encerra. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse foi uma coisa básica sobre a BNCC. É importante que você acesse todo o documento da BNCC, né? Porque a gente não pode só ler por parte. É importante que a gente leia o todo, mas no geral, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, se inscreve aí no canal, clica no gostei, comenta aí alguma coisa. E aqui estão, siga a nossa página no Instagram, né, @eduquefísica, como vocês podem estar olhando aí. Se quiser entrar em contato, pode entrar em contato por e-mail. E nós também temos um podcast em diversas plataformas de streaming aí de música
que eu coloco lá alguns conteúdos. Inclusive, eu coloquei lá os conteúdos dessas modalidades aí, né, das unidades temáticas da BNCC. Então já falei de esporte de vazão. Então dá uma olhada lá, se você quiser. Valeu e até a próxima. Muito obrigado.